Oi, gente, boa noite. Nessa noite linda, nesse lugar lindo, a gente antecipando uma conversa que acho que hoje é muito esperada aqui, então uma baita responsabilidade para falar com vocês nessa noite especial, nesse encontro literário. Esse nosso próximo painel vai falar a respeito de vinhos, mas eu quero contar para vocês que a gente vai falar agora, na verdade, sobre poesia. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair desse encontro olhando para o vinho de uma maneira muito diferente. Principalmente vocês que gostam das palavras. Então, para a gente começar essa conversa, eu quero chamar aqui para a nossa roda os nossos convidados desse painel sobre vinhos. A gente começa, eu chamo aqui para a nossa roda o Luiz Henrique Zanini, que é vinhateiro e poeta. Diga-se de passagem, um dos maiores vinhateiros do Brasil, que leva o nosso vinho para o mundo e dá um orgulho danado na gente, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Fê. Também quero chamar aqui para a nossa roda de conversa a melhor sommelier do Brasil, gente. A gente teve essa notícia hoje, que é a Gabriela Monteleone. Gabi, boa noite. No ranking da Folha de São Paulo, dose dupla, nossa comemoração. E também, aqui para a nossa roda, o Ariel Kogan, que é um empreendedor no mundo do vinho. Eu vou contar só isso para vocês, da minha relação com o Ariel. Para a gente ter um pouco de objetividade aqui nessa roda. E, bom, é uma grande honra estar aqui nessa noite e eu quero começar essa nossa conversa lendo um trechinho rápido do livro do Zanini, que foi editado e publicado pela Contracorrente, que é um dos livros mais lindos que eu li nos últimos tempos. Inclusive, estou com o de Márcia Tiburi aqui, ó, recebi essa semana. A gente tem um trabalho muito grande em falar a respeito dos livros, em falar a respeito das palavras, em ressignificar a nossa linguagem, que foi tão corroída, e com isso a nossa democracia também foi tão corroída, então a gente precisa, mais do que nunca, eu acho que um exemplo disso é esse evento aqui hoje, recuperar o poder e a força, a mística da palavra. E o livro do Zanini me pegou muito. Inclusive, a gente fez uma entrevista na CBN no meu programa que foi extremamente emocionante. Nós dois ficamos muito emocionados, né, Zanini? E eu quero ler esse trecho para vocês, para a gente começar essa conversa sobre poesia, na verdade, mais do que o vinho. E ele diz assim nesse trecho: que amor tens por mim? Queres apenas a minha amizade, meu fruto? Ou queres um contrato de poesia e eternidade assinado sob a luz da lua cheia? Tu me amas? Essa relação de amor é a relação do vinhateiro com a terra, com a uva. E eu queria começar por aí a nossa conversa, Zanini, boa noite mais uma vez. Queria que você falasse um pouquinho para a gente quando você entendeu que esse produto vinho era muito mais do que um produto, era poesia, era conexão com talvez o assunto mais importante que a gente tem hoje para debater, que é a terra. Boa noite, então, Petra. Bom, primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui, né? Agradecer muito, assim, as pessoas que, de certa forma, me transformaram em escritor, né? Que é a Camila, né? Obrigado, Camila, obrigado, Rafael, né? por esse encontro. Estou muito feliz. Já é meu terceiro encontro aqui, né? Eu já sou quase cidadão. Eu vou de Avaré, né? E dizer que eu estou muito feliz também por dividir essa. Não é uma mesa, né? Mas esse espaço, né, com vocês, que são pessoas muito importantes, assim, para minha vida, tá? Então, isso é muito importante, sim, eu acho que é importante falar isso, né? Agora, respondendo a tua pergunta, quando é que aconteceu isso, né? Eu estava ouvindo muito a Márcia
falando, né, que o escritor tem essa questão da dor, né? E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente perde alguém muito jovem, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. Eu acho que a gente tem uma outra visão sobre a vida, sabe? Eu acho que a poesia foi um caminho que eu encontrei, assim, para talvez não minimizar uma dor, mas tentar de alguma forma entender, né? Porque é difícil entender a partida de alguém tão cedo. E as conexões com as coisas acabaram sendo muito poéticas, né? A poesia, assim, quando eu também entrei numa biblioteca, como a Márcia falou, nós somos da Serra Gaúcha, né? E lá é tudo muito mais difícil, é tudo mais complicado, né? Termos políticos, sociais, é bem difícil, sabe? E entrar numa biblioteca talvez muda a vida de uma criança, né? Uma professora muda a vida de uma criança. E para mim o contato com a poesia mudou a minha relação de ver as coisas, sabe? Então, no momento que eu tive esse contato com o vinho, eu percebi que eu não poderia tratar ele como um produto. Eu não poderia tratar ele como um commodity, sabe? Eu não podia tratar ele como um produto vindo de uma monocultura. Eu tinha que entender um vinho que viesse da terra, ele é fruto da terra. O vinho, a gente pode falar, muita gente fala muito, né, do vinho assim depois da garrafa, né, o que tem aí, aromas e tal, né, que a gente está muito acostumado a ouvir isso, mas parece que as pessoas tiveram um afastamento daquilo da onde o vinho vem, que é a terra, sabe? Então, foi fundamental para mim, enquanto vinhateiro, era enxergar o vinho antes do vinho, né? É enxergar ele lá na terra, sabe? Enxergar ele como uma muda, como uma planta que vai expressar todas as características, né? Daquele solo, daquele lugar, daquelas pessoas. Então foi isso. Mas para isso precisa de tempo, né, Zanini? Precisa de olhar o tempo, de estar no tempo da terra, né? É um outro tempo. É um outro tempo. Eu sempre falo, né, que quando a gente faz vinho ou escreve uma poesia ou tal, a gente faz meio o tempo parar. A gente faz o tempo para quando a gente tem essa relação, né? Então sempre a gente precisa de tempo e as coisas estão muito aceleradas no nosso mundo, sabe? Eu acho que é um tempo assim que a gente tem que ter uma reflexão, porque se a gente observar a vinha, né, ela obedece todo um ciclo. Né? É observar que a gente precisa observar os ciclos de novo, né? A gente entende o vinho assim só depois da garrafa, vai lá, abre e é aquilo, né? Mas não, antes disso teve todo um ciclo, né, que a gente teve que respeitar da natureza, né? Então, teve o período de dormência daquela planta no inverno, teve a primavera, né, que teve a brotação, depois o verão, o amadurecimento da planta. E isso a gente tem que se refletir também, porque também nós somos ciclos, né? Então, nada mais que uma videira, o vinhateiro tem que enxergar isso, né? Observar o tempo, né? O tempo, então, essa aceleração absurda que a gente está vivendo, né? De acelerar tudo, acelerar processos, acelerar relações, né? Acelerar tudo, e a gente não sabe para onde vai dar toda essa velocidade, né? Então, o vinho é uma das coisas que eu escrevo no livro, eu escrevo muito sobre o tempo, sabe? O vinho precisa de tempo, né? As pessoas, se vocês perceberem, né, no momento que abre uma garrafa de vinho, o quanto aquele vinho também tem que esperar um pouquinho antes, né? Não, com todo o respeito para quem gosta de cerveja, não é uma cerveja que a gente abre e vai tomando. Não, o vinho, ele tem que voltar a ser ritualístico, sabe? Então, ele precisa, eu acho isso, sabe? Não estou falando aqui em 6-9, não é isso, né? Mas uma relação com o vinho e com o tempo, né? Nesse sentido, né, Pedra? De parar, assim, vamos beber um vinho? É diferente, né? Do que, vamos tomar uma cerveja, né? Então, acho que isso precisa desse tempo, né? Com certeza. Eu quero pegar um trecho também do teu livro e jogar essa bola para a Gabi, em que você fala que o vinho hoje... O vinho está sem alma, o Zanini fala, né? É um zumbi perambulando em gôndolas promocionais em redes de supermercado. É um ente ausente de expressão, sem personalidade. É simplesmente mais um produto a ser despejado nesse parque de diversão implacável chamado mercado. E é um chamado mesmo para uma arte não snob, como você fala, mas de um sorver o tempo de uma forma diferente. Aí eu queria perguntar para a Gabi, nossa sommelier premiada,
Como é que é, Gabi, a construção dessa cultura, entendeu? Que não é para o lado snob, não é para se diferenciar, mas não, é para celebrar a vida. Você me falava aqui nos bastidores, o vinho é um alimento. Como é que a gente pode entender o vinho, inclusive valorizar um vinho como o do Zanini, por exemplo, né? Me conta um pouco sobre isso. Boa noite a todos, todas, todos. Obrigada ao meu amigo Zanini por abrir esse espaço para a gente conversar. Ariel, meu sócio, amigo querido. Petra, que eu tanto admiro, sócia também. A gente vai deixar aí pelas entrelinhas. E todo o pessoal do Projeto Cordão, brigadíssimo. Alguns bons anos atrás, eu fui fazer um estágio num restaurante muito premiado. Então, já trabalhava na área como sommelier, então servindo vinho em restaurantes e fui fazer essa experiência num restaurante extremamente premiado fora do país e fiquei lá entendendo os maneirismos, entendendo protocolos, fazendo uma série de exercícios acerca do vinho. E no meu último dia de estágio, essa figura genial que é o Pito Rocca, que é um dos grandes sommeliers do mundo, que é uma das 3 figuras do Celler Can Rocca, que é um restaurante muito premiado e que tem um porquê ser muito premiado, porque tem essa alma. Me falou assim, ele escreveu, na verdade, uma dedicatória num livro que ele tem muito bonito, fazendo essas digressões de um chefe de cozinha com sommelier, e falando sobre vinho, sobre alimentos, sobre vida. E ele escreveu uma primeira frase que, para mim, fez todo sentido, que é: note que nós, como sommeliers, somos tradutores de uma intenção para uma vontade. E eu acho que me apegar a essa ideia fez com que eu compreendesse a necessidade de entender a alma. E a alma, quando a gente olha para um vinho, para uma garrafa, para uma etiqueta, ela está na intenção de um vinhateiro, de uma vinhateira, né? Porque todo mundo que faz um vinho, esse vinho que a gente está falando aqui, fruto de uma agricultura, algo extremamente potente, seja como cultura, como economia, como agricultura e como esperança, né? Porque é uma agricultura que pode dar muita esperança para a gente. No fim do dia, ela tem essa intenção gigante e que cabe a nós, sommeliers, colocar isso um pouquinho na mesa para quem está bebendo. E isso pode ser transformador, porque é aí que a gente tira o vinho desse pedestal do luxo somente da marca, personifica ele em algo que é plausível e que muitas vezes é real e é o que a gente compreende como pessoa. É uma história, né, ali. Então, quando o Zanini me diz que, vou dar um exemplo aqui, que uma safra 2023, uma safra com um percalço assim, gigantesco, e tudo que ele teve que enfrentar para colocar aquele vinho dentro de uma garrafa, e que o momento que eu estou numa mesa com uma comensal, e que eu estou a ponto de abrir aquela garrafa explicando do porquê aquilo é tão especial, esse é o lugar que eu busco, que é esse lugar de alma, que é muito mais do que falar, esse vinho tem 100 pontos, esse vinho tem não sei quantos pontos. Isso não quer dizer muita coisa. Mas quando eu falo, essa foi uma safra difícil, foi uma safra que o produtor teve que trabalhar, teve que colocar a cabeça, o coração, risco, teve que assumir risco, né? Porque a vitivinicultura é cheia de risco. É diferente de outras culturas, de uma soja, de uma cana. A viticultura, o vinhateiro tem uma chance no ano para fazer dar certo. Se não der certo, ele não come. É meio isso. Então, acho que essa alma do vinho, que tem tanta coisa atrás, ela é fundamental para a gente comunicar para as pessoas que gostam, para os entusiastas, para que tenham uma compreensão do que seria essa alma, assim. São as pessoas que estão na terra. Toda a diferença, tutelando, né, essa terra. E contra a corrente, para falar aqui, né, da editora, e contra a corrente essa afobação só do mercado, né?
tem que falar dessa alma. E eu queria perguntar para o Ariel a oportunidade que a gente tem, né, no Brasil de entender que essa é uma cultura totalmente ligada à sustentabilidade, totalmente ligada ao assunto mais importante, o assunto político, um dos assuntos políticos mais importantes que a gente tem hoje. E o Brasil tem essa oportunidade. Daqui a pouco eu quero que o Zanini também fale agora sobre essa tragédia que a gente viveu no Rio Grande do Sul, que também tem tudo a ver com as mudanças climáticas, mas como que você também sempre, até por gostar do assunto terra, qual é essa oportunidade que a gente tem de olhar para o vinho além do vinho? Olhar para o vinho, olhar para as pessoas, olhar para a terra e para esse assunto que é a questão da sustentabilidade hoje. Muito legal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gostei muito da pergunta. Eu sou argentino, nasci em Mendoza. Mendoza, igual o Luiz comentou, respira vinho, respira uva. Então, faz parte um pouco do meu DNA. E acho que tem um ponto que a Pétria colocou, acho que até no início, do que movimenta. E no meu caso tem uma parte que é amor à natureza, à arte, vou falar um pouquinho disso, e uma outra parte que é uma dor que eu senti aqui no Brasil desde o momento que eu cheguei, há 15 anos atrás, que é, talvez para mim, assim, o principal problema, inclusive relacionado à sustentabilidade, que é a desigualdade. E o vinho, ele serve para potencializar a desigualdade, porque o vinho entrou e muitas vezes é olhado no Brasil como uma forma de exclusão. Então, por um lado, tem um amor, que é um amor à terra, à natureza. O vinho representa praticamente, desde o início do ciclo natural até o final do consumidor experimentar essa taça de vinho. E para o produtor, o que ele está fazendo é arte. Então, se você for perguntar para um produtor o que você faz quando você faz vinho, ele fala interpretar uma região, interpretar um pedacinho de terra, um vinhedo, para colocar dentro da garrafa a minha arte. E isso para mim é amor, isso que me movimenta do ponto de vista do que eu amo. Agora, a dor é isso. Quando eu cheguei e decidi começar a trabalhar com vinho, eu falei, não é possível que o vinho para muitas pessoas seja um motivo de vergonha. Muitas pessoas não querem se aproximar do vinho porque sentem que não sabem, que vinho é só para rico. Isso é um absurdo, porque vinho é cultura. Então, no meu caso, nasci na Argentina, qualquer pessoa tem uma garrafa de vinho na mesa e o mais normal do mundo. E ninguém vai sentir vergonha por tomar vinho e misturar com água com gás, ou tomar vinho e colocar uma pedrinha de gelo. Então, acho que o que me movimenta e eu acho que a oportunidade que a gente tem é, de alguma forma, olhar para o vinho como essa bebida sagrada, de milenar, e que, de fato, no Brasil pode ser vista e levada para um lugar de sustentabilidade, de mais conexão com a terra, mas, por outro lado, uma bebida que pode também transformar um tecido social que é extremamente injusto e desigual, e que não tem por que ser assim, porque vinho não é isso. Em qualquer lugar do mundo que você vai tomar uma taça de vinho, você vai conectar com o vinho, você não vai ter essa sensação de exclusão em relação ao vinho. Então, acho que o que movimenta e esse olhar tem muito a ver com isso. Por um lado, olhar para a natureza, olhar para a arte que o produtor está fazendo, mas também uma forma de mudar esse olhar que talvez na cultura brasileira se criou, colonialista, do vinho ser um motivo de exclusão. Inclusive os problemas de trabalho, né, que a gente comentava, que não faz muito tempo foi manchete nos jornais a respeito da questão do trabalho escravo, né, em vinícolas do sul do país. Eu queria que você comentasse um pouco, Zanini, porque eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para conversar a partir da terra a respeito de conceitos como ética, como redistribuição de renda, redistribuição de conhecimento, de legado. Eu queria que você falasse um pouco e também comentar com a gente o que foi essa catástrofe agora no Sul, que era uma tragédia anunciada e que vocês já sabiam disso, né? Quem mexe com a terra já sabia disso, né? Bom, são perguntas muito complexas, né?
é até difícil, né, assim, de falar, né, Petra, porque a gente vê uma colonização italiana lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu em 1875, onde há uma distribuição de terra fantástica, né, porque todos os italianos que vieram tiveram o seu pedaço de terra. É o maior assentamento, né, da colonização italiana foi na Serra Gaúcha, e foi um modelo que deu certo, agricultura familiar, sabe? Então, por esse lado, assim, é muito lindo esse tipo, né, de trabalho que a gente vê da terra. Essa é a terra que dá certo, é a distribuição da terra, é a pequena propriedade, é a agricultura familiar, esses são os alimentos que a gente tem que priorizar, né? Não estou falando só do caso do vinho aqui, né, mas da agricultura familiar como um todo. Então, é preciso falar da terra historicamente, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, teve um modelo lindo de assentamento, sabe? Os imigrantes chegaram lá e receberam as terras e ali fizeram, né, realmente um trabalho incrível como agricultura familiar. Só que ao longo do tempo, é preciso se falar nisso, né, a cultura foi mudando, né, a cultura do próprio produtor, né? Então houve sempre uma pressão assim da grande indústria, daquele colono produzir cada vez mais, um rendimento maior na sua terra, né? E tá. E desculpa te interromper, mas tem também a chegada dos grandes grupos multinacionais que deu uma mexida muito grande com toda essa questão da agricultura familiar que existia. Perfeito. E que trouxe vergonha para as agriculturas locais, trouxe vergonha para o modelo muito, trouxe uma série de paradigmas que o seu trabalho muito acerca de tentar inverter essa lógica e voltar, né? Ou pensar de uma outra maneira mais igualitária, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que foi importantíssima a tua intervenção, né, Gabi, porque até a chegada dessas multinacionais na Serra Gaúcha, que tentaram vender para o colono, na verdade, um modelo, né, que ele estava acostumado, que era deixar o colono como uma mera peça na engrenagem, ou seja, tu só vai me fornecer uva, não vai incentivar aquele produtor a dar valor para a própria terra, para a própria uva e ter aquele valor agregado daquilo que ele produz, né? Então, com a chegada das multinacionais, assim, se vendeu muito a questão tecnológica, né? Todo mundo fala, né? Não, com a chegada das multinacionais no mundo do vinho, se trouxe a tecnologia, né? Como se isso fosse algo muito bom, né? Não, mas eles trouxeram outras coisas também, né? E a gente tem que diferenciar uma coisa. A cultura italiana, por exemplo, ela tinha uma técnica já. Os imigrantes trouxeram uma técnica. E é importante diferenciar um pouco técnica de tecnologia, né? A tecnologia usada, né, por uma técnica que tu aprendeu, tudo bem. Agora, ela não pode mudar as características dessa tecnologia da terra, né? Então, o colono ficou perdido nisso, né? Ele simplesmente foi deixado naquele lugar, né, de simplesmente um fornecedor de uva. Não houve incentivo para que esse colono fizesse um movimento, né, como tem na Europa, né, que todos os pequenos produtores fazem o seu próprio vinho. Ou até na Argentina, no Chile. Também. Então, assim, para vocês terem uma ideia, isso na década ali de 50 e 60, é uma história que meu sogro conta, que eles faziam vinho no porão das casas, e aí ia o fiscal lá e jogava cal no vinho, para inutilizar. O vinho não podia ser bebido, gente, assim, né? Um vinho que as pessoas faziam para consumo próprio eram considerados como, né, contraventores, né? Então, é aí que uma cultura também vai sendo muito abafada, né? Que é o espanto do que o Ariel fala de chegar aqui. Se na Argentina o consumo é tão grande, no Brasil é mínimo, porque aí tá... Sempre houve uma repressão ao pequeno produtor no Brasil. Sempre teve. Então, sempre a questão de ter grandes indústrias que gerassem impostos, né? Sempre foi vendida para a gente como sendo uma solução, né, para as questões alimentares. E não é isso, né? Então, o colono acabou sendo refém desse sistema, né? E aproveitando, então, daí o gancho dessas mudanças climáticas, que o que aconteceu, assim, gente, a gente nunca viu, assim, sabe? Era não parar de chover um minuto, as tragédias aconteceram, assim, de forma exponenciais. Nós lá não imaginávamos que ia acontecer aquilo, né?
Só que, como a Petra falou, ao longo dos anos a gente está observando as mudanças do ciclo. Como eu falei ali do ciclo da videira, a gente vinha, por exemplo, eu trabalho há 25 anos com parreira, né? A gente tem que fazer, tem uma época do ciclo vegetativo que a gente faz a poda da videira, né? Que ela vai se preparar, né? Para fazer a brotação. E cada ano eu estou fazendo mais tarde essa poda. Lá, 25 anos atrás, a gente fazia lá no início do mês de julho, aí depois passou para metade do mês de julho, depois de alguns anos, no final do mês de julho, depois passou agosto, a gente está fazendo a poda agora praticamente no final do mês de agosto, sabe? Então a gente está sentindo a mudança no planeta através de um simples olhar para aquilo que tu ama, né? Que são as parreiras. Então, isso era um sinal, sabe? Que alguma coisa estava errada, né? Então, esses fenômenos, né? El Niño e tal, estão se intensificando muito. E foi realmente uma tragédia o que aconteceu, né? Foi uma tragédia anunciada porque as plantas dão um sinal para a gente. Os meus avós diziam que quando os ipês floriam, né? Não ia dar mais geada, ou seja, então depois que os ipês faziam a flor, a gente tem muito ipê amarelo lá, né? A gente não precisava mais se preocupar porque não tinha mais geada. Agora não acontece mais isso, porque o ipê está florescendo em épocas que não florescem mais. E aí acontecem geadas depois, né? Que os ipês florescem. Então é isso, é essa observação assim que triste, né? Assim, a gente não precisa de dados, né? De instituições, né? A gente vê isso, né? Que ano a ano a natureza está dando sinais. Confia, né? No agricultor e quem é da terra, né? É muito importante. Eu queria saber da Gabi. Primeiro, Gabi, nós mulheres, foram 3, né? As mulheres eleitas como melhores sommeliers do Brasil. De São Paulo, fomos 3. De São Paulo. Fomos 3. Você? Eu, Daniela Bravin e Cássia Campos. Eu queria te perguntar esse olhar sensível da mulher no mundo do vinho, como é que você vê isso e as dificuldades, e como a gente conseguir entender qual é esse vinho que o Zanini e outros agricultores fazem, vinhos mais naturais, vinhos que têm história, vinhos que têm toda uma poesia por trás. A gente consegue, quando está no mercado, diferenciar, até para apoiar. Eu quero apoiar esse produtor, eu quero apoiar esse vinho. Como é que eu faço para saber, no mundo que tem tanta informação e tanta informação irrelevante? Pois é, essa é a grande história. Eu acho muito interessante, uma das coisas que me ocorreu logo quando eu recebi a notícia de manhã, dessa menção da Folha de São Paulo, foi primeiro compartilhar um lugar com mais 2 mulheres, num ambiente onde o consumo massivo é feito por homens brancos, sabemos de onde vem esse consumo. Mas me ocorreu que a sommelierie, que o serviço, que é o que me toca, não falo nem a parte dos vinhateiros, eu acho que nos vinhateiros tem mais homens, efetivamente. Mas do serviço, a sommelierie ela é feminina. E ela não é só feminina no Brasil, porque aqui no Brasil, se a gente for olhar as figuras que estão aí, né, empreendendo com bares de vinho, com negócios do vinho, ou trabalhando para restaurantes, ou fazendo essa movimentação, a maioria são mulheres, né? E no mundo também, quando a gente olha as referências hoje em dia, né, tem a Paz Levinson, sua conterrânea argentina, que é uma história, o que a Paz faz, Pascaline Lepeltier, que é francesa, mas mora nos Estados Unidos, hoje faz uma produção muito interessante acerca de variedades híbridas, também focada nessa questão da sustentabilidade, mudança climática, a Valérie do Canadá. Então, a gente tem figuras femininas muito potentes. Então, é muito bom, porque hoje a gente não precisa mais ficar numa caixinha de pauta do 8 de março. Né? Hoje a gente consegue ocupar outros espaços. Espaços que a gente já ocupa há muito tempo, mas que, enfim, a gente consegue ser vista em outros espaços. Acho que a questão do olhar, talvez do meu olhar, como esse olhar feminino acerca do vinho,
passa muito por esse lugar de olhar a figura humana atrás da etiqueta, por olhar a história da pessoa que está fazendo vinho e não só uma grande marca ou uma marca com pontos ou uma marca comercialmente interessante. Eu não estou falando que isso não é importante, porque tudo é importante, mas colocar a medida correta de importância. E eu acho que esse é um olhar muito feminino, de colocar, de inverter um pouquinho o valor nisso, né? Então, a meu ver, é um pouco isso que eu entendo como potência feminina hoje, no que eu atuo, né, que é a sommelierie. E como a gente faz para descobrir os vinhos? Eu acho que sigam as mulheres que falam de vinho, escutem, né? A gente faz um papel de escuta muito grande com o consumidor. Acho que isso também é uma mudança de paradigma, né? Acho que ouvir mais o que as pessoas querem beber e não o que a gente quer vender ou colocar goela abaixo. Porque se for isso, então não é para mim. Mas acho que ouvir e buscar profissionais, assim como a gente busca um escritor, uma escritora, né? Alguma figura que a gente tenha um referencial ou cria uma intimidade numa linha de raciocínio, buscar essas pessoas. E se gostar muito de vinho e quiser se aprofundar nesse lugar, ir atrás de informação, fazer cursos, né? Eu já fiz vários cursos de escrita criativa, minha escrita ainda é muito nada, mas faço, porque me interesso. E se não trabalhasse com vinho, gostando de vinho, também gostaria de fazer cursos de vinho para entender um pouco mais. Não para trabalhar com isso ou para ter um posicionamento, não, mas para beber melhor, sabe? Para beber com mais consciência. E eu acho que a gente tem bastante informação dessas pessoas que estão aí trabalhando, assim como eu e minhas pares e pares, mas um monte de revista especializada, um monte de trabalho de produtores importantes. A informação está na palma da nossa mão, né, Pétria? É diferente de quando eu entrava numa loja de vinho há 20 anos atrás e só conseguia saber o nome da uva e de onde era. Hoje eu consigo saber mais coisa. Que é até uma dificuldade. Às vezes eu estou numa sala de restaurante e o cliente me pede uma sugestão, eu vou dar a sugestão e ele vai buscar minha sugestão no Vivino. E eu falo, sério? Mas o Vivino é um álbum da FIVA, um álbum, não quer dizer, não é muita coisa, mas já é uma ferramenta, sabe? Já é uma comunidade, já é alguma coisa. Mas busquem ajuda especializada, temos vários especialistas no mercado, estamos disponíveis, tem como. Agora, eu quero falar de uma coisa engraçada a respeito dos preconceitos, né? E como a gente pode, talvez, desconstruir esses preconceitos, Ariel. Vinho em lata, vinho em torneira, vinho de açaí, vinho em caixa. Que história é essa? E como isso chega também para as pessoas que esperam o vinho ser apresentado de uma tal forma e tal. E, de novo, né, o Brasil tem uma baita oportunidade que eu sei que você está muito a par disso e batalha, milita por essa democratização em várias frentes, né? Muito legal. Bom, como eu falei na minha primeira fala, eu acho que para mim o primeiro ponto em relação à sustentabilidade é acesso. Eu não tenho dúvida sobre isso, e ainda mais num país tão desigual quanto o Brasil. Dito isso, acesso também é dinheiro, também é a pessoa poder comprar o vinho. Só que, muitas vezes, aquele vinho que a pessoa pode comprar por um valor mais baixo, não é o vinho que a gente está falando aqui. Não é o vinho ético, não é o vinho do produtor que se preocupa pela terra, que se preocupa por como ele trata a terra e por como trata o vinhedo. Então, ao longo do tempo, e aí tem um encontro com a Gabi, tem um encontro com o Zanin também, a gente foi buscando formas de levar aqueles vinhos que dialogam com o que a gente está falando aqui, com essa coerência,
Só que é um preço acessível, porque muitas vezes o vinho orgânico, natural, vinho mais ético, na garrafa, é muito caro. Porque a fruta é cara. Porque a fruta é cara. Porque você demanda muita atenção e muita energia para fazer aquilo, né, com essa potência. Isso, a fruta é cara, mas a embalagem do vidro, da garrafa, também é muito cara. 35%, né, no preço do vinho. Uma conta simples, para um produtor, Zanin, me fala se eu estiver errado, tá? Mas mais ou menos ele vai pagar em uns R$8 com rolha, com o rótulo, a coisa toda, talvez 10. Só que para você na ponta, quando você vai comprar no restaurante, só a garrafa sem o vinho dentro vai dar uns R$50. Então só o vidro. E o vidro é uma embalagem muito pouco sustentável, porque é pesada, porque se faz com areia, já não tem mais areia para fazer, porque a gente não recicla o vidro. Então, muitos utilizam rolha, também não tem mais rolha. Então, a gente foi atrás de outras embalagens que são muito mais sustentáveis do que o próprio vidro e muito mais baratas para quem vai comprar taça de vinho. A Pedra falou da lata, a lata é interessante, existe o bag-in-box, mas a gente tem trabalhado muito com o formato de barril, com o keg, igual a cerveja utiliza, o keg vai e volta. De 20 litros, o mesmo formato de barril da cerveja, ele vai e volta, vai para o viticultor, ele enche, vai para a cidade, a pessoa utiliza a torneira para encher a taça de vinho e a pessoa consegue tomar uma taça de vinho na cidade por R$18, R$20, que é acessível. Não é barato, mas é acessível. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente falar sobre sustentabilidade, que não é só a terra, o vinhedo, a uva, mas também a embalagem e a forma como a gente distribui isso para chegar nas pessoas a um preço mais acessível. Eu só queria fazer mais um comentário que eu acho que é importante. Para mim, o vinho é uma oportunidade de exercitar duas coisas que a gente vai deixando de lado nessa sociedade pós-moderna. Uma que é a presença e outra que é a imaginação. Porque quando você pega uma garrafa de vinho ou uma taça, você tem uma oportunidade de conectar com uma bebida que teve uma cadeia gigantesca. Então, assim, é presença porque todos os teus sentidos estão ali. Então, quando você tem uma taça de vinho na frente, você está usando todos, se você quiser, se você deixar teu celular de lado, você pode usar todos os teus sentidos para experimentar aquele vinho, para dialogar com aquele vinho em silêncio. E, além disso, a imaginação para entender de onde veio esse vinho, para entender o que o Zanini estava fazendo lá no vinhedo dele, como que ele fez aquele vinho, ir atrás de informação. Então, é uma oportunidade de desconectar um pouco do universo virtual que está deixando todo mundo meio no automático e tudo mais, para conectar com esse universo das sensações, do corpo e da imaginação que a gente vem perdendo. E aí fala um pouco também da linguagem das letras. Que história é essa de vinho de açaí? O que é isso? Bom, acho que tem uma situação no Brasil em particular que eu acho que é importante se falar. Para muitas pessoas, vinho de açaí não poderia ser chamado de vinho, seria um fermentado de açaí, tá? Mas é uma situação que é uma questão importante a ser dita. Naturalmente, o Brasil pode produzir uva para fazer vinho no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Para cima, naturalmente, não produziria uva para fazer vinho. Só consegue produzir com hormônios, com utilização de produtos sintéticos. Então, vem se falando muito, tem uma conversa que eu acredito muito interessante, do potencial que o Brasil tem nos diferentes biomas de fazer fermentados de outras frutas que são muito bons e que são um potencial econômico gigantesco para o Brasil. Ao invés de plantar uva porque é chique, porque tem um status, na Chapada Diamantina, que está se plantando, tem um monte de outras frutas que poderiam ser utilizadas, que são da Chapada Diamantina, para fazer fermentado daquela fruta e ser vendido tanto no Brasil quanto fora. E aí a Petra fala do açaí, que eu acho que é
todo mundo conhece açaí no Brasil e fora do Brasil, e tem produtores fazendo fermentado de açaí, de cupuaçu na Amazônia, de uma qualidade altíssima, tecnicamente muito bem feito, com mínima intervenção, produtos muito puros, e que a gente entende que esse mercado tem que ser olhado, porque o Brasil é muito rico em biodiversidade, principalmente frutas, e existe um mercado gigante, tanto dentro do Brasil quanto fora, para olhar para esses fermentados de outras frutas, para além da uva. Então, vamos deixar a uva no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e olhar para o Brasil, para as outras frutas que existem no Brasil, para esses fermentados. Nossa, Zanini, você quer falar alguma coisa sobre isso? Tudo certo? Eu queria jogar agora a bola para o Zanini de novo. Zanini, você traz aqui uma parte do teu livro, que é uma das coisas mais lindas, como eu disse aqui no começo dessa conversa que eu li ultimamente, nessa intersecção, né, entre o teu fazer vinho, o teu olhar poético para a vida. Inclusive, muitas das tuas poesias estão no rótulo, né, do teu vinho. Eu lembro quando o Ariel me mostrou a primeira vez, eu fiquei assim, nem te conhecia, eu fiquei emocionada de ver a beleza, e a gente precisa, em tempos tão duros, né, a gente precisa ajustar o nosso olhar para a beleza. Eu lembro uma vez de ouvir um desses caras que eu adoro ver na internet, né? Ele falava assim, que a nossa passagem por essa vida é para a gente tentar tornar o mundo um pouquinho mais bonito. Seja na ação política, na ação da palavra, na ação ali onde a gente está, né? E você escreve aqui um trecho do livro que fala assim, saber degustar a vida como um bom vinho e uma boa companhia à mesa, sem os pensamentos frívolos que pululam nossa mente. Isso pode nos permitir desafiar o tempo e, quem sabe, tocar a eternidade. Como é que o vinho te trouxe isso? Como é que o vinho te chamou para a beleza? E como é que ele pode chamar a gente, talvez ser um gatilho para a gente olhar a vida com mais calma? A gente precisa de mais calma. Como é que é isso para você? Pois é, Pedro. Acho que não tem como eu não falar assim desde o meu primeiro vinho, né? Que foi quando eu tinha 4 anos. A Serra Gaúcha, acho que toda criança, né? Eu tenho contato, né, Marcos? Se for perguntar quando foi o teu primeiro vinho, provavelmente foi aí nos 4 ou 5 anos, né? E essa relação com o vinho é muito, assim, tem toda a alegria, né? Meu avô, por exemplo, eu nunca vi meu avô beber água. Ou quando ele tinha sede, ele ia na geladeira e pegava, tinha o vinho. Ia para a roça, tinha vinho. Água é uma coisa muito recente, assim. E isso, assim, claro, eu observando, assim, dentro da família, né, esse meu contato muito prematuro, assim, toda criança, como não existia refrigerante, se misturava água dava para as crianças, né, água com vinho e açúcar e vai, né, alguns sem açúcar, que era o meu caso, né. Mas eu comecei, assim, a perceber o quanto o vinho te trazia alegria, gente. A gente está falando aqui de coisas muito, né, assim, até pesadas, né, mas realmente são, é contraditório. O vinho tem essa dualidade, né, tem um trabalho árduo no campo, porque como o vinho é muito romantizado, assim, né, toda essa parte do glamour, e tem toda a parte da terra, né. Eu acho que o que eu quis trazer, assim, essa beleza um pouco, trazer um pouco de leveza para o vinho, sabe? A poesia num contrarótulo era o meu sonho, assim, né? Então, esse projeto que eu tenho junto com a minha mulher, a Thalise, que deve estar por aí, né? Ela está aí com o meu filho, no caso. E, assim, me incentivou muito, né, essa questão da poesia, de não abandonar a poesia. Então, escrever uma poesia num contrarótulo foi uma ideia, assim, que eu não consigo dissociar a poesia do vinho. Então, trazer um pouco de beleza é fugir um pouco daquelas questões, assim, que são técnicas, mas que são importantes, mas que podem ser pesquisadas, né? Muita gente me pergunta, Zanini, quanto tem de álcool
com esse vinho? Eu disse, eu não sei, eu vou ter que olhar. Eu não tenho essas informações assim, né? Mas eu acho interessante. É uma coisa intelectualizada, né? Quanto tem? O que é? O que é bom? Eu estava até pensando em perguntar para a Gabi. Tem vinho bom? Assim, mas a gente vai para o intelecto e você está me falando para ir para um outro lugar. É isso? Para a poesia, né? Eu acho que enxergar a poesia, né? É trazer um pouco de beleza, né? E como eu falei, assim, eu tive um contato muito recente, com 9 anos, assim, foi a melhor poesia da escola. Aí a bibliotecária me deu um livro de presente. Isso fez toda a diferença na minha vida, né? Eu continuei a escrever poesias, boas ou não muito boas, mas e quando eu cheguei ali no vinho, eu vi que não existia poesia no vinho, assim, era algo fora, não, como tem poesia, a poesia está fora, sabe? Vinho é uma coisa, é um produto, tal, mesmo que a gente fale da terra, mas poesia é outra coisa, poesia é literatura, tal. Então, para mim, eu não consegui imaginar o vinho sem ter essa poesia. Então é legal, porque assim, muita gente, quando deixava o telefone ligado, era 1h, alguém me ligando, estou declamando essa poesia aqui na mesa, tá linda, não sei o quê. E relações... 1h vinho, isso aí. Então, assim, aproximou muito das pessoas, sabe? A poesia foi esse elo. Então, não estava falando só de vinho, eu estava falando da poesia, daquilo que eu fazia a tradução naquele momento, em vez de ter uma ficha técnica aí, que isso não é meu trabalho, né? Eu estava entregando uma poesia para as pessoas. Então, cada rótulo, né, da Era dos Ventos, eu acabei escrevendo uma poesia. Eu acho que é isso, trazer a beleza, sabe? É trazer a beleza nesse sentido, sabe? Deixar o vinho mais leve também, né? E depois o vinho por si só se encarrega de tocar a eternidade, né? E você imaginava que o Era dos Ventos ia ser essa entidade poética que é? E você aqui, gente, assim, Zanini reconhecido pelos maiores chefes, melhores sommeliers, todo mundo que está no mundo do vinho realmente faz reverência para você, que esse cara absurdamente humilde mesmo diante da grandiosidade da tua poesia, né? Quando você entendeu que tinha ali nas mãos o Era dos Ventos, você imaginava tudo que ia acontecer? Não imaginava isso, né, Petra? Mas isso, assim, eu tenho que reconhecer, por exemplo, que várias pessoas me ajudaram nesse caminho, né? E uma está aqui do meu lado, sabe? A Gabriela Monteleone foi uma das primeiras pessoas, sabe, a pegar o vinho na minha mão. Todo mundo se emociona agora assim, nessa parte. Vamos lá. Mas de chegar assim e dizer, meu Deus, de tentar me entender, sabe, naquele momento. E era há muito tempo atrás, foi 2008 isso, né? Antes ainda. E assim, puxa, a Gabi era uma pessoa que tinha, né, realmente coragem de mostrar um vinho diferente para as pessoas. Então, assim, eu acho que não é mérito meu, assim, sabe? Meu mérito é de fazer o vinho. Mas se não tivesse as pessoas que mostrassem esse trabalho, eu ficaria lá no Rio Grande do Sul fazendo poesia e talvez tomando vinho que nem meu avô, sabe? Abrisse a geladeira e ia tomar um vinho quando eu tivesse sede. Então, eu acho que eu tenho que agradecer muito a essas pessoas que me abriram, sabe, o caminho também, que entenderam a poesia no vinho, né? Não só um vinho como todo. E Gabi, outros Zanines assim no Brasil, esse mapeamento lindo que você faz, inclusive você tem um livro também, o Conversas acerca do vinho, que você traz, até o Zanini cita aqui no Era dos Ventos, né, a conversa, a entrevista que você fez com ele para o livro. Como é que você vê o Brasil hoje? O que a gente poderia ser? Mas o que a gente vai ser? Talvez assim, né, com uma massa aqui que consome cultura, que consome poesia, que deseja mais alma. Talvez a gente possa olhar para o Brasil e para o produtor e para a nossa produção dessa forma, né? A gente consegue aí outros Zanines? Olha, Zanini é só o Zanini, mas a gente tem inúmeros projetos com muita potência acontecendo. O que eu vejo, e não é de hoje, já há muito tempo, é que dentro da América do Sul, o Brasil talvez seja o país que tenha um estilo de vinho mais singular e com pertencimento. Então, os vinhos no Brasil, mesmo quando maquiados por uma indústria massiva, como grandes nomes que a gente tem aí de marca, que estão produzindo vinhos de muito volume,
sempre tiveram uma característica, uma singularidade em relação aos nossos vizinhos Cone Sul. Então, assim, o vinho do Brasil, ele sempre teve uma acidez diferente, própria, sem correção, um equilíbrio muito grande. O vinho brasileiro é um vinho muito equilibrado, aromaticamente, em termos de profundidade, de textura. A gente tem algozes de clima que a videira sofre realmente em situações principalmente como da serra, porque é uma planta que não gosta de umidade em momentos muito chaves, como o momento de maturação, e a serra cada vez mais sofre com isso, ou geadas, ou granizos, enfim, tem uma série de coisas, mas no final do dia, a personalidade do vinho brasileiro sempre foi muito forte. Coisa que a gente vê na Argentina e no Chile, e eu, estando sediada, baseada em São Paulo e trabalhando com vinho há 20 anos na cidade de São Paulo, que é um lugar que recebe vinhos do mundo inteiro, é um grande entreposto mundial, então a gente prova muito vinho. A gente trabalha em restaurante, como sommelier, a gente prova vinho do mundo inteiro com muita frequência, com muito volume. E a gente sempre percebeu que o vinho brasileiro tem uma história muito única. Então, eu acho que não é o que a gente vai ser, é o que a gente já é. A gente já tem um estilo muito bem marcado, de muita elegância, de muito equilíbrio e muito promissor. Basta as pessoas que estão no mercado consumidor, ou seja, todos nós, vou me incluir porque eu sou consumidora de vinho, que a gente acredite mais e consuma mais. E não seja tão desconfiado em relação à qualidade. Eu acho que esse é algo fundamental. A gente precisa dar uma confiança, um voto de confiança para o que a gente tem, porque é muito bom, de verdade. Eu acho que o segredo do sucesso de países como o Chile e agora o florescimento da Argentina vitivinícola é um grande exemplo, é a união entre as pessoas que fazem e consomem. A cadeia é muito unida na Argentina, vou usar a Argentina como exemplo, porque é o grande exemplo do Cone Sul hoje para a vitivinicultura. E, além disso, existe a chancela do próprio mercado consumidor. Eles querem e têm muito orgulho de consumir e de falar sobre seus próprios vinhos. E eu acho que é só isso que falta para a gente conseguir dar mais segurança para você que está ali fazendo, para você ter um balizador interno de o que você está fazendo faz sentido. Porque, no fim, é meio isso, para você não se sentir sozinho. E para outros anines e outras produtoras e produtores também entendam que faz sentido. Que a gente quer, que a gente acredita e que é isso. Que é uma realidade potente, bonita e muito séria, muito profissional. O vinho do Brasil não deve nada ao vinho de nenhum lugar do mundo. O vinho do Brasil, ele não é um vinho francês, português, argentino, chileno, é um vinho brasileiro e ele é incrível dentro da identidade dele. É incrível, eu sou muito entusiasta, assim, realmente. E é forte. Com qualidade, técnica. É muito sério isso que você está falando, porque acho que até pouco tempo, talvez até ainda exista preconceito em relação ao vinho brasileiro, né? Existe muito, existe muito. E não. Hoje a gente já passou de um lugar que existia, sei lá, 15 anos atrás, da gente convencer a pessoa a provar um vinho brasileiro. Pelo menos a gente não precisa mais. As pessoas já estão mais abertas. Mas existe uma dúvida acerca de qualidade. E vou falar agora, vou me expor e ficar brava, porque tem muita gente que toma vinho, desculpa o meu português claro, de merda, feito em outros lugares do mundo, mas que só por terem o nome de outro país são tidos como grandes maravilhas, vinhos cheios de defeito, vinhos com a flavor, vinhos com coisas que não são admissíveis. E, ao contrário, tem em baixa conta o vinho brasileiro só porque está ali Brasil. Então, eu acho que é uma percepção que eu acho que passa por tudo que é brasileiro. Estamos falando de cultura brasileira, a gente sofre com isso. Mas sou, como diria Suassuna, sou uma realista positiva. Acho que
acho que vai dar tudo certo. Eu também. E, Ariel, nesse sentido do que a Gabi está falando, fiquei pensando aqui naquela ideia, né, do consumo como um ato político, né, já que a gente não pode ter aí algumas limitações no nosso sistema. O tabuleiro, né, a gente conversava com isso aqui antes de começar esse painel. O tabuleiro, ele é muito errado, né? Então, a gente tem que tentar subverter o sistema em algumas medidas. E aí, eu queria que você falasse um pouco, assim, do consumo, então, dentro do Brasil, como um ato político de apoio ao agricultor, de apoio a essa produção quase artística mesmo, né? Como a gente consumir vinho no Brasil, como é que você acha que a gente pode ter esse consumo, aprimorar esse consumo do vinho no Brasil, e a exemplo do que você mesmo fazia com Regeneración, como é que o vinho também pode ser um ativo de transformação e de regeneração da terra, para que a gente leve isso, né, como um consumo e um ato político. É possível? Você falou de muitos animes, precisa muitas Gabrielas para isso. A gente vive um mundo de uma quantidade de informação absurda, e no caso do vinho não é diferente. E pessoas que conseguem traduzir e filtrar, acho que não é só traduzir, é filtrar e traduzir essa quantidade de informação é super importante. O consumo é um ato político, sem nenhuma dúvida. Essa aposta ao vinho brasileiro, eu acho que, além do consumo de vinhos mais éticos, a procura pelos vinhos brasileiros é um ato político, é uma aposta que eu não tenho dúvidas que vai dar certo, já está dando. Talvez há 15 anos atrás, se a gente estivesse tendo essa conversa, seria outra situação, outra realidade. Hoje as pessoas consomem vinho brasileiro e eu acho que vão consumir cada vez mais. Todo país produtor de vinho consome seu próprio vinho. Aqui no Brasil ainda isso não aconteceu como deveria acontecer. Eu acredito que um dos motivos é essa elitização do vinho, como o vinho entrou inicialmente. Vou te cortar porque a gente tem um resquício histórico. Porque quando o Brasil era colônia, a gente tinha muita salvaguarda acerca da produção de vinho no Brasil. Então, nós éramos proibidos de produzir comercialmente vinho. Então, a gente tinha que consumir vinho de Portugal. O vinho era só o vinho de Portugal que podia. E eu acho que isso é um resquício muito importante que a gente tem que entender que existe para a gente conseguir, talvez, também ajudar esse movimento, a gente sair desse movimento. É um viés colonialista. Totalmente. E uma forma de exclusão, sem nenhuma dúvida. A pessoa que consegue viajar, ou que tem um pouquinho mais de acesso ao mundo de fora, acredita que o vinho francês, português, italiano vai ser melhor do que o brasileiro. E por ele consumir vinho francês, italiano ou argentino, entende que é melhor do que quem consome vinho brasileiro. Então, e em relação à oportunidade que a gente tem com o vinho, eu acho que tem milhares de coisas a serem feitas. Valeria muito a pena você contar um pouquinho sobre as araucárias, acredito eu. E a gente vem fazendo a gente tem um projeto há mais ou menos uns 7 anos, que é o Regeneração, que toda garrafa vendida, a gente reverte uma parte dessa venda para projetos de reflorestamento e de regeneração de nativas. Então, é pequeno, é uma iniciativa relativamente pequena, mas eu acredito que tem muito a se fazer nesse sentido, de tentar, obviamente, diminuir o impacto, e isso tem a ver com o vinho em si e com a embalagem, mas gerar um impacto positivo. Para quem está um pouco por dentro, acredito que vocês estejam por dentro da situação climática, a crise de sustentabilidade, não dá mais tempo, a gente não tem mais tempo de diminuir o impacto, a única possibilidade que a gente tem é de regenerar, a única possibilidade que a gente tem é de reverter o processo. Então, para quem entende essa situação e é emergencial, esse tipo de iniciativas é fundamental. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente teve um evento 2 semanas antes, o Zanini participou também, sobre a regeneração no universo do vinho. 2 semanas depois aconteceu aquilo.
é uma amostra clara de que a gente precisa rever a nossa relação com os ciclos naturais. A gente está muito distante, a gente não deixou de entender como os ciclos naturais funcionam. E no caso do Brasil, para toda a América Latina, a Amazônia é fundamental. É fundamental. Então, não tem como a gente não olhar para isso, e o vinho é mais um produto dentro do mercado, mas tudo que a gente puder fazer para reverter e gerar iniciativas de regeneração vai ser pouco. Quer terminar falando das araucárias, Zanini? Quer? Não, acho que foi muito legal, assim, né, Ariel, falar sobre isso, porque a gente aqui no Brasil, a gente fala muito nos biomas, né? E a gente, às vezes, aqueles biomas que são invisíveis também sofrem muito, né? Que é o caso do Pampa, no Rio Grande do Sul. Ele está muito degradado, né? E mesmo na Serra Gaúcha, né? Agora, em 2022, a araucária angustifolia entrou na lista das árvores em extinção no Brasil, né? Algo assim que era inimaginável, gente. Cobria metade, as araucárias cobriam quase 50% do Rio Grande do Sul, né? Também conhecido como pinheiro do Paraná. E aí se levou à extinção, sabe? E aí muita lei ambiental que também não são legais, porque assim, existe muita política, por exemplo, eu vou cortar aqui a araucária, mas eu vou plantar mais 80 plantas nativas em outro lugar. Tu não vai estar recuperando uma araucária de 300 anos ali, como se essa vida daquela árvore fosse trocada, né, por 80 plantas de outra espécie, né, em lugares diferentes, né, porque ali provavelmente vai se construir um condomínio, né? Então a gente vê muito degradado, inclusive áreas vitivinícolas degradadas, né? Então, assim, eu vou contar uma coisa assim para vocês que é um pouco chocante, mas eu não acho mais bonito os vinhedos, sabe? Aquelas plantações de vinhedos onde só tem vinha, seja na França, né, na Argentina, aquele mar de parreira. Onde é que estão as plantas nativas daquele lugar? Se trocou, né? Então a gente vai tratar a viticultura como a gente trata as outras monoculturas no Brasil, né? Como milho, soja, trigo, né? É chocante isso. Então, no meu livro, eu faço isso, né? Aproveitar para falar um pouquinho do livro também, que é sobre isso. É a gente tentar regenerar a terra onde nós estamos, né? Então, a Era dos Ventos ali, a gente tem 24 hectares a propriedade, a gente vai usar o que? 10%, 15% no máximo para produzir vinho com aquelas uvas. Mas a gente tem que regenerar aquela terra para aquela vegetação que era anterior à videira, né? Então, a gente está fazendo isso, a gente está regenerando, né? Porque isso sim faz parte do terroir. Que tipo de terroir que os franceses chamam, que é a terra, o local, o clima? Se não existir mais do lado de uma parreira uma árvore que era nativa dali, não faz o menor sentido isso, né? Se devasta tudo para plantar uma videira para dizer que tu faz um vinho daquela região. É inconcebível isso, né? Então, assim, nesse livro, assim, eu não sei se acontece com todo escritor que escreve o primeiro livro, né? Que é o nosso caso aqui. Nós três aqui escrevemos nosso primeiro livro recentemente, de tentar colocar tudo no livro, né? Tudo no primeiro livro, né? Como se o mundo fosse acabar, né? Então eu coloco isso muito no livro. Além desses fatos históricos, assim, como a araucária, ao longo dos anos, ela foi dizimada, né? E como ela tem uma relação com a videira também, né? Como constituição do próprio solo, né? Então é isso. Eu acho que é um apelo, assim, sabe? Mas não só para quem faz vinho. Eu acho que para quem tem qualquer área agrícola, tem que repensar alguma parte da propriedade e regenerar, Ariel, né? Como tu falou, assim, tem esse projeto, né? A Era dos Ventos, Poesia, Histórias e Lendas do Vinho, que é o livro do Luiz Henrique Zanini, está aqui na livraria para vocês que querem saber mais. Tem um compilado bem poético, assim, do que é o vinho no Brasil. O Zanini que tem uma maneira muito, muito generosa, né, nas costuras, fala muito da história com a Gabi,
fala também do Ariel. Eu queria só uma última, a gente já encerrou aqui, né, o nosso painel. Eu só quero uma última palavra, talvez, da Gabi, com essa ideia que talvez a gente deva sair daqui hoje. O vinho não é essa bebida que nos embriaga de uma maneira muito deliciosa. O vinho tem história, o vinho tem arte, tem poesia, tem produção, tem suor, tem dor, tem injustiça. Mas o vinho é um alimento, né, Gabi? Você falou isso para mim aqui antes da gente entrar, isso me marcou demais. Como é que a gente pode ter isso em mente, lembrar disso ao consumir o vinho? Eu acho que, primeiro, ter atenção quando a gente vai escolher uma garrafa. Da mesma forma, quando a gente vai, talvez, escolher um livro, né? A gente olhar o vinho, uma garrafa de vinho também da mesma maneira. Tentar buscar, mesmo que a gente sabe que tem poucas informações numa garrafa de vinho muitas vezes, como a gente tem, né, numa contracapa de um livro, numa, enfim, uma orelha, alguma coisa que a gente tem um pouco mais de informação, mas tentar meio que buscar essa poesia, essa inspiração que pode ter nessa garrafa. Existem várias maneiras de se escolher um vinho. É uma ciência, efetivamente. Você olhar para um rótulo e falar, eu sei o que eu quero, é isso, não é isso. Existem várias maneiras. Mas hoje em dia, cada vez mais produtoras e produtores estão tentando imprimir suas intenções nesses rótulos. E eu acho que a Era dos Ventos é um grande exemplo disso. Então, quando você bate o olho numa garrafa de Era dos Ventos, numa gôndola, primeiro que você já tem um visual muito diferente do que é o padrão que está aí. E aí você consegue ter muitas pistas muito sedutoras do que você pode encontrar. Então, acho que da mesma forma que a gente escolhe um bom livro, que a gente escolhe um bom disco, que a gente escolhe um bom pão, a gente pode escolher um bom vinho. Né? Arte líquida, né? Arte líquida. Zanini, Gabi Monteleone, Ariel, obrigada pelo deleite de estar aqui, ainda mais nesse encontro lindo, nesse lugar inspirador, nessa noite aqui em Avaré. Obrigada. Obrigada.